Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa sexta aula, nós iremos discutir um pouco como as enzimas funcionam. O uso de enzimas na agricultura ela vem crescendo ano após ano no mundo inteiro. Em 2016, segundo alguns dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, foram comercializados cerca de 5 bilhões de dólares em produtos agrícolas que são derivados ou que utilizam, né, enzimas na sua composição. Este valor para 2021 está estimado aí em cerca de 6,3 bilhões de dólares, né? Ou seja, daqui a um ano, estima-se que cerca de 6,3 bilhões de dólares sejam comercializados com essa classe de produtos. Entre os setores que mais utilizam ou empregam enzimas ou produtos derivados delas, nós podemos destacar aqui setores como beneficiamento de sementes, né? O setor de produção de frutas e legumes e o setor de beneficiamento de cereais, né? Esses três setores juntos somam aí cerca de 70% do mercado global de enzimas destinadas à agricultura. Atualmente, as enzimas são utilizadas em diversos processos agrícolas, tais como aí, nutrição animal, né, onde nós temos aí enzimas misturadas a diversas rações com o objetivo de melhorar a digestibilidade das mesmas. Uh, no setor de produção de agroquímicos, né, onde nós temos aí alguns exemplos como hormônios de crescimento, reguladores de crescimento, enfim, uma série de outros compostos dentro da área agroquímica. Beneficiamento de produtos agrícolas, né. Também temos no setor de degradação de resíduos agrícolas, né, degradação, por exemplo, de palha de arroz para alimentação animal, utiliza bastante produtos derivados de enzimas. O setor também de detecção de poluentes, então dentro desse setor é utilizado enzimas para detecção então de resíduos de defensivos agrícolas e também na produção de biocombustíveis, né? Um exemplo disso é a produção de biodiesel. Mas por que as enzimas estão sendo amplamente utilizadas na agricultura ultimamente? Né? Que benefícios o seu uso traz ao setor agrícola? Quais as vantagens, né, que nós temos de se utilizar a enzima nos processos de produção e beneficiamento agrícola? Para a gente poder responder a essas e outras perguntas, nós temos que entender um pouco qual é a função das enzimas, que nós já comentamos na aula anterior, e como elas funcionam. Como a gente havia comentado na aula anterior, as enzimas são uma classe particular de proteínas, que tem como função, basicamente, acelerar a velocidade das reações químicas ou das reações biológicas, né, das reações que acontecem no sistema biológico ou no organismo vivo ou numa célula. A catálise dessas reações biológicas é uma das condições fundamentais para a vida. Ou seja, sem enzimas seria praticamente impossível nós mantermos qualquer célula ou qualquer organismo, né, na condição que nós chamamos de vivo. As enzimas elas são fundamentais para a vida. Sem elas não existiria vida. Então, se por algum motivo, alguma razão, algum fator, as enzimas perdessem a sua funcionalidade, automaticamente esse organismo acabaria morrendo. Ele não conseguiria se manter vivo. Mas por que as enzimas são tão essenciais à vida? Por que elas desempenham esse papel fundamental para a vida? Porque nas condições celulares de pH e temperatura, as reações químicas necessárias para a vida, elas tendem a ser muito lentas. Né? Nós temos as condições celulares, tanto de temperatura e pH, elas são muito amenas. Né? Os organismos vivos, em sua grande maioria, a temperatura no interior das células ela varia aí entre 20 e 40 graus Celsius. Claro que existem exceções, né, de organismos que habitam ambientes com condições extremas de temperatura e também o pH, a maior parte dos organismos possui um pH próximo do neutro, né, também com algumas exceções. Então, nessas condições, as reações químicas necessárias para a vida elas tenderiam a ser muito, muito lentas, elas não ocorreriam praticamente. Né? Então, se não fosse pela ação das enzimas, acelerando essas reações necessárias, os processos se tornariam muito lentos. Um exemplo disso,
nós poderíamos citar, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese é um processo biológico e químico, né, com participação fundamental de diversas enzimas, né, e que, se não fosse por essas enzimas, este processo com certeza não ocorreria. Né? Ele seria praticamente impossível de ocorrer. Né? Então, graças às enzimas, à presença das enzimas, esses processos bioquímicos, né, biológicos e químicos, eles podem acontecer numa velocidade compatível, então, com a vida. E como que as enzimas contornam, né, este problema? Como que as enzimas proporcionam, né, as condições necessárias para que as reações aconteçam? As enzimas proporcionam às moléculas um ambiente específico, adequado para que essa reação ocorra de forma rápida e eficiente. Como que elas fazem isso? Como a gente já havia comentado na aula anterior, as enzimas elas confinam as moléculas biológicas numa cavidade ou numa fenda na estrutura proteica denominada de sítio catalítico. Com o confinamento dessas moléculas dentro do sítio catalítico, dentro desta cavidade, as condições necessárias ou as condições favoráveis para a reação biológica vão estar presentes. Então, as enzimas vão acabar conseguindo transformar os seus substratos em produtos, devido então a esse confinamento das moléculas dentro do sítio catalítico. É o sítio catalítico que proporciona aos substratos da enzima as condições favoráveis para que a reação biológica aconteça. Mas de que maneira as enzimas criam essas condições, no interior do sítio catalítico? Para a gente poder responder a essa pergunta, vamos considerar a seguinte reação química mostrada, né, no slide seguinte. Nesse slide, então, nós podemos ver aqui no painel superior uma reação que acontece entre uma hidroxila, com OH, e o brometo de etila, que é esse composto aqui formado por dois átomos de carbono, ligados a um bromo. Nessa reação, então, esses dois reagentes aqui vão formar os seguintes produtos: etanol e brometo livre. Para que essa reação aconteça, ou seja, para que em algum momento a hidroxila reaja com o brometo de etila e forme etanol e brometo livre, nós vamos ter a necessidade da formação, né, de um intermediário de reação, que está aqui mostrado entre os colchetes, aonde nós vamos ter, inicialmente, a formação da ligação entre a hidroxila e o carbono central e a dissolução, né, ou rompimento da ligação entre esse carbono e o brometo. Nesse estado de transição, né, nesse intermediário de reação aqui, que nós consideramos também o estado de transição da reação, nós vamos ter um carbono aqui fazendo ao mesmo tempo 5 ligações químicas, o que não é comum para esse átomo de carbono, visto que o carbono ele normalmente faz 4 ligações químicas. Só que durante este processo, durante esta reação aqui, para que a hidroxila reaja com o brometo de etila e forme etanol e brometo livre, em algum momento da reação, nós vamos necessitar da formação desse intermediário de reação, né, nesse estado de transição, que é justamente quando a hidroxila começa a formar sua ligação química com o carbono e o carbono começa a desfazer a sua ligação química com o bromo. Exatamente neste momento, neste período em que se forma esse intermediário de reação, nesse estado de transição, nós temos uma elevação muito grande da energia desta reação. Inicialmente, quando nós tínhamos somente os reagentes, a energia está num nível mais baixo, e quando a gente forma então esse intermediário de reação, esse estado de transição, nós elevamos muito, né, a energia desse sistema.
E neste ponto da reação, exatamente na formação do estado de transição, nós podemos ter a ocorrência de duas possibilidades. Esse estado de transição, então, vai ser convertido nos produtos, etanol e brometo livre, ou ele pode também retornar aos reagentes, formando novamente a hidroxila livre e o brometo de etila. Então, ali nós temos 50% de chance desse estado de transição se tornar produto ou voltar, então, a ser novamente os reagentes da minha reação. Esta energia necessária para que ocorra a formação desse estado de transição, nós chamamos isso de energia de ativação. E essa energia de ativação, ela é comum a qualquer reação química que possa existir. Quanto maior essa energia, mais difícil é a reação de ocorrer. Quanto menor essa energia, mais fácil é essa reação de acontecer. Então, reações químicas que necessitam de uma alta energia de ativação, elas têm uma probabilidade muito pequena de acontecer. Um exemplo disso é o processo de fotossíntese, onde nós temos a conversão de CO2 e água em glicose. Se esse processo fosse um processo não mediado por enzimas, a energia de ativação necessária para que essa reação acontecesse seria extremamente elevada, o que dificulta em muito essa reação de acontecer. Mas como a fotossíntese é um processo mediado por enzimas, o que as enzimas fazem com esta energia de ativação necessária para que uma reação química aconteça? Elas diminuem a energia de ativação de uma reação química. Então, nós podemos ver aqui nesse gráfico uma reação que não é mediada por enzima, na linha preta, mostrando então a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. E em azul, na linha azul aqui, a reação mediada por enzima. Nós temos uma redução da energia de ativação necessária para que a reação aconteça. E é exatamente isto que acontece na fotossíntese. O exemplo que nós usamos no slide anterior. Se a fotossíntese fosse um processo não mediado por enzimas, a energia de ativação necessária para que a fotossíntese acontecesse seria elevada. Porém, como ela é um processo mediado por enzimas, as enzimas vão reduzir essa energia de ativação e vão fazer então com que a reação se torne mais fácil. Elas vão tornar a reação mais propensa a ocorrer. E é dessa maneira então que as enzimas aceleram as reações químicas, reduzindo a sua energia de ativação. E como que as enzimas reduzem essa energia? De que maneira que as enzimas reduzem essa energia de ativação? Vamos lembrar na aula passada de uma enzima que nós comentamos, que foi a hexocinase, onde eu mostrei para vocês como ficavam acomodados os substratos dentro do sítio catalítico. Quando esses substratos se acomodam dentro do sítio catalítico, este sítio catalítico ele cria um microambiente favorável à reação. E como que esse microambiente é criado? No momento em que esses substratos entram no sítio catalítico e são acomodados dentro do sítio catalítico, eles estabelecem interações com os aminoácidos que estão no seu entorno. Então, aqueles aminoácidos que estão no entorno dos substratos, que compõem ali as cadeias proteicas que estão no entorno do substrato, no entorno do sítio catalítico, eles vão estabelecer interações com o substrato. Interações fracas, aí entra aquelas que a gente comentou na aula passada, interações do tipo ligações de hidrogênio, interações iônicas, interações apolares. Então, essas interações vão acabar acomodando esse substrato dentro do sítio catalítico. O que é melhor mostrado neste esquema aqui. Então, aqui nós temos os substratos que eu comentei no slide anterior, mostrados aqui no centro, aquele anel central ali. E o entorno que vocês estão vendo
são as cadeias laterais dos aminoácidos que compõem o sítio catalítico da enzima. E essas linhas pontilhadas que vocês estão observando aqui são as interações fracas que estes aminoácidos estabelecem com os substratos dessa enzima. Tá? Essas interações, no caso aqui, são todas elas do tipo ligações de hidrogênio. Tá? E essas interações fracas estabelecidas entre a enzima e o substrato, elas têm um efeito contrário sobre a energia de ativação, ou seja, elas diminuem a energia de ativação. Né? Por que elas diminuem a energia de ativação? Porque o substrato está acomodado dentro do sítio catalítico da enzima. Tá? E uma vez o substrato acomodado, tá? E estabelecida essas interações fracas, a reação vai se tornar muito mais favorável. A energia necessária para que a reação aconteça, ela vai ser muito menor. Resumindo um pouco disso que eu acabei de falar, como que as enzimas aceleram a velocidade das reações? Elas justamente diminuem a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Tá? E elas diminuem justamente porque a enzima estabelece, né, através dos aminoácidos do seu sítio catalítico, interações com os substratos. Então, a função principal das enzimas é justamente acelerar a velocidade das reações. É dessa maneira, então, que as enzimas funcionam. Elas funcionam reduzindo a energia de ativação necessária para que uma reação aconteça, através, então, do estabelecimento dessas interações entre os aminoácidos do sítio catalítico e os substratos da enzima, favorecendo, então, ao processamento dessa reação numa velocidade muito maior do que sem a presença de enzimas. Mas por que então, né, as enzimas estão sendo amplamente utilizadas na agricultura hoje? Tendo em vista isso tudo que eu falei, como as enzimas aceleram, né, as reações químicas, elas tornam os processos muito mais eficientes e eficazes. Né? E esses processos estão relacionados a diversas práticas, né, agrícolas, como, por exemplo, na nutrição animal. Né? Atualmente, está se usando enzimas para digerir nutrientes não digeríveis, né, ou nutrientes que têm uma baixa digestibilidade pelos animais. Então, se mistura essas enzimas junto com a ração, tá? E essas enzimas, então, vão aumentar a digestibilidade daqueles componentes da ração, disponibilizando uma maior quantidade de nutrientes, então, para os animais e, consequentemente, aumentando a eficiência de transformação de ração, né, ou de quilo de alimento em quilo de peso, né, aumentando, assim, a produtividade. Um outro exemplo, né, de por que as enzimas estão sendo amplamente utilizadas na agricultura vem da produção de biodiesel, por exemplo. Há alguns anos atrás, vocês devem ter ouvido falar nos meios de comunicação, né, que havia um grande esforço aqui no Brasil para a produção de biodiesel. Né? E por que as enzimas são tão importantes na produção de biodiesel? Né? Aqui nessa imagem nós vemos então um reator, de produção de biodiesel, aonde nesse reator são misturados os substratos que vão dar origem a esse biodiesel, né? E as suas enzimas, aqui representadas por esse quadrinho amarelo. Após um determinado período de reação, né, dentro desse reator, que é um processo de fermentação, esses substratos vão ser convertidos a produtos por estas enzimas, tá? E esses produtos eles vão poder ser separados em dois grupos, né? Os biocombustíveis, por exemplo, etanol, butanol, enfim, e também o biodiesel. Se não fosse utilizado enzimas, esse processo de produção de biodiesel seria praticamente impossível. Por quê? Porque as reações que acontecem dentro desse reator seriam muito lentas na ausência de enzimas. São as enzimas que conseguem, então, acelerar as reações químicas
que acontecem ali dentro, tá? E justamente tornar esse processo viável a ponto de produzir, então, né, combustíveis ou biocombustíveis como etanol, butanol, né, e biodiesel. Estes são alguns dos exemplos, então, que a gente pode trazer aqui do emprego de enzimas na área agrícola atualmente. Mas as enzimas não são apenas para melhorar a eficiência e a eficácia de processos na área agrícola, tá? As enzimas também são alvo da ação, por exemplo, de herbicidas, fungicidas e inseticidas, como, por exemplo, aqui nessa imagem mostrada, o glifosato. O glifosato é um herbicida amplamente utilizado no mundo que tem como alvo inibir uma determinada enzima e, consequentemente, impedir que essa enzima catalise uma reação essencial na célula vegetal. Uma vez bloqueada essa reação, a célula vai ter uma deficiência na produção dos produtos da reação enzimática e, consequentemente, vai acabar entrando em colapso e posteriormente levando a planta à morte. Mas isso nós vamos comentar na aula de quarta-feira, certo? Então, gente, um abraço e até quarta-feira para a próxima aula sobre enzimas.